Eu estou muito feliz porque na leitura do meu devocional de hoje tem um versículo que tem me ajudado muito. É Efésios 4, 26 a 27. Fiquem irados, mas não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao inimigo. Então, o devocional de hoje, ele trata de um sentimento que pertence a todos nós, é a raiva. Todos nós passamos por gatilhos que ativam o nosso pior lado, né? Ativam uma fala desordenada, bagunça as nossas emoções. Muitas vezes é uma ofensa, muitas vezes é uma situação conturbada que faz com que a gente saia do sério, as coisas que não acontecem como a gente gostaria, pessoas que não, às vezes, se comportam como a gente gostaria. E o que o devocional de hoje traz é que, na verdade, esse tipo de sentimento é como a ferrugem. Ela aborda sobre dois aspectos. Eu vou abordar aqui hoje sobre dois aspectos, porque tem dois tipos de situação. Tem as pessoas que engolem muito sapo, né? Tipo assim, já cansou de falar e fica engolindo o sapo e aquilo vai corroendo por dentro. E também tem as situações em que a gente recebe uma determinada correção e não lida bem com ela e rebate, né? E coloca para aquela pessoa ali as nossas justificativas, fala que ela está errada, que ela não reconhece o nosso valor, enfim. Então tem as duas situações, tem a pessoa que cala e fica com aquilo ali por dentro e tem a pessoa que é reativa e vai para o confronto. Então, eu acho que eu era um pouco das duas pessoas. Eu acho que todos nós dependendo do momento, né? Tem hora que a gente está cansado e não quer discussão e acaba engolindo o sapo. E tem hora que a gente realmente está à flor da pele e acaba falando o que não deve. E o que é que tem me ajudado para controlar as minhas emoções, para gerenciar as minhas emoções, para que isso não seja um verdadeiro corrosivo para as relações, né? Porque se você só cala, tem o distanciamento, fica a mágoa, fica o ressentimento, a relação não fica a mesma coisa. E se você também fala demais e acaba soltando os cachorros em cima da pessoa, também gera um distanciamento. Então, o que é que o Senhor nos adverte aqui em Efésios? Ele fala, fiquem irados. Então, o Senhor reconhece que é natural, a raiva vai vir, mas apazigue a ira antes que o sol se ponha. Tem uma neurocientista que ela escreveu um livro, a cientista que curou o seu próprio cérebro. E ela diz que a raiva, a partir de um gatilho, quando ela vem e acontece, ela dura no máximo 90 segundos. Os hormônios gerados pela raiva, a noradrenalina, ela fica no nosso corpo por até 90 segundos. Depois ela vai se dissipando. E por que muitas vezes para a gente a raiva dura mais? Porque a gente fica alimentando os piores pensamentos sobre aquela situação. E aí volta a sentir aquilo. Então, se a gente, a partir de uma determinada situação, começa a ressignificar aquela situação, uma coisa que me ajudou muito foi o estudo da comunicação não violenta, desse livro aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês, do Marshall Rosenberg. Ele tem uma frase que me marcou muito, ele fala assim, toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, quando a gente age violentamente, agressivamente, ou quando alguém age agressivamente também com a gente, ali dentro, seja dentro de nós ou dentro da pessoa, está vindo à tona uma necessidade não atendida, só que a gente não consegue expressar adequadamente. A gente não aprendeu a se comunicar de modo adequado. Então, a gente coloca para fora da pior forma, muitas vezes acusando o outro, né? Muitas vezes tentando diminuir o outro. Então, a comunicação não violenta, ela nos convida a olhar por trás da fala da pessoa. Tentar entender o que é que tem ali de necessidade não atendida que fez com que aquela pessoa reagisse daquela forma ou falasse daquela forma. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que tem uma pessoa muito estressada em casa. Vamos supor que o marido chega estressado em casa. Quando a gente conhece a comunicação não violenta, a gente vai tentar ouvir o que aconteceu com ele naquele dia para que ele tenha ficado daquela forma.
porque a raiva ela não vem do nada, né? Sempre tem uma situação que acarretou. Então, às vezes, aquela pessoa pode ter passado por uma situação estressante no trabalho, chegou irritada em casa e está sobrando para quem não merece. Então, tentar entender o que foi que aconteceu hoje, como foi seu trabalho, você se estressou com alguma coisa, sabe? Tentar entender o acontecimento, porque a pessoa, ao conversar, você vai despertar em você uma certa empatia. Você vai ver que não é sobre você, é sobre o que ela acumulou e que está acabando descontando na gente. Porque acontece isso com a gente também. Hoje eu olho para trás e, como mãe, eu vejo que em alguns momentos na minha trajetória da maternidade, eu descontei a irritação, o estresse nas crianças, quando na verdade era um acúmulo de tarefas por fazer, questões de trabalho. Então, quando a gente começa a entender que, por exemplo, a minha necessidade ali era de descanso, né? Eu precisava de um tempinho para descansar, precisava de um tempinho para cuidar de mim, para poder gerenciar as minhas emoções, para não descontar em quem não merece. Só que eu precisei passar por esse processo de autoconhecimento para aprender a gerenciar as minhas emoções, não viver no automático, ferindo e sendo ferida. Porque quando a gente fere muito também com palavras, acaba que as pessoas ao nosso redor se tornam reativas também e só oferecem o pior delas, né? A vida, as pessoas são como um espelho, são como um reflexo. Se a gente consegue doar compaixão, empatia, uma escuta ativa, uma escuta genuína, paciência, a tendência é que essas pessoas se tornem mais próximas de nós e comecem também a nos ver de um outro modo e as relações serem restauradas. Então, é preciso ter coragem para falar do que a gente precisa, das nossas reais necessidades. Por exemplo, se você está precisando descansar, seja honesto com as pessoas. Gente, eu preciso de um tempinho para mim, preciso recuperar as energias, porque senão eu vou começar a doar o meu pior, né? E não é ficar engolindo sapo. Por exemplo, na hora da raiva, alguém falou que você não gostou. Dá um tempinho, tira esses 90 segundos para as emoções se organizarem, os pensamentos se organizarem. E depois converse com aquela pessoa. O que é que está te levando a agir dessa forma? Por que você falou isso? Pode ser que na fala dessa pessoa tenha um feedback para o nosso crescimento. Por exemplo, se a pessoa falou, você está sendo muito egoísta, então, você está sempre irritada, reclamando. Aquilo ali pode ser um feedback para a gente processar e ver onde a gente pode realmente melhorar. Será que realmente eu não estou tirando um tempo com aquela pessoa? Será que ela não está precisando de um pouco da minha atenção? Será que ela não está precisando de um pouco mais da minha paciência? Ou que eu desenvolva uma vida com mais gratidão, né? Me torne uma pessoa mais leve? Então, nem sempre uma ofensa, digamos assim, o que a gente recebia como ofensa, precisa ser visto dessa forma. Pode ser visto como um recado de Deus para o nosso crescimento. E não para a gente se sentir culpado, se sentir vítima e se sentir que não tem jeito, não. Para que a gente peça a Deus sabedoria para melhorar, peça a Deus força para reconhecer, para que a gente quebre esse orgulho e consiga nos tornar a pessoa que Deus quer que a gente seja. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é do dia para a noite, mas com o poder do Espírito Santo em nós é possível. Ele pode transformar as nossas emoções, ele pode nos transformar na pessoa que ele deseja que a gente seja, para que a gente seja canal de bênção para as pessoas, para que a gente leve a luz dele para as pessoas, que as pessoas vejam em nós essa paz e queiram também desfrutar dessa paz, essa paz que vem dele. Então, que ele nos preencha nessa manhã com a paz que vem dele, para que a gente possa refletir essa paz nos lugares que a gente passar. Amém, Conceição? Gente, eu vou encerrar o vídeo de hoje, já está com quase 10 minutos. E vou fazer o nosso treino para quem está aqui no grupo. Eu vou treinar, não sei se Conceição vai ter tempo para treinar, mas vamos entrar em movimento para honrar o nosso Pai. Amém? Deus, eu vou encerrar com uma pequena oração. Deus, guarda as nossas emoções, Pai, no dia de hoje, Senhor. Usa a nossa boca para edificar os lugares onde a gente passar. Usa a nossa vida, Pai, para refletir a sua luz aqui na terra. Que a gente saiba ouvir os feedbacks e também falar de modo adequado com as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada, gente. Quem vai ver gravado.